Queria te convidar, meu irmão, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de João. A partir do verso 50, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé, por favor, se quem puder. Evangelho de João, capítulo 6, verso 50. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra, abre a nossa mente, faz-nos entender o teu ensino, o teu recado, as tuas verdades, Senhor, nesta manhã sejamos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Capítulo 6 do Evangelho de João, irmãos, é um capítulo muito interessante. Jesus está atravessando o mar da Galileia e indo para Cafarnaum. Isso aconteceu depois da primeira multiplicação dos pães. Vocês conhecem a história da multiplicação dos pães, onde 5.000 homens foram alimentados, mais mulheres e crianças, naquele grande milagre da primeira multiplicação. Então vocês imaginem, Jesus está começando a fazer alguns milagres, Jesus está demonstrando que Ele é o Filho de Deus, muitos achavam que Ele era o profeta que teria que vir, e agora tem aquela multidão que está lá, e Jesus chega para Filipe e fala: Filipe, onde podemos comprar pão para essas pessoas? E a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer, mas lógico que isso chocou os apóstolos, os discípulos, porque para poder comprar pão para aquela multidão tinha que ter pelo menos 200 denários, que seria, um denário era o salário de um trabalhador braçal de um dia. Não? Imagina, 200 denários era um dinheiro, e aonde ia comprar o pão? Aí Jesus manda todo mundo sentar na relva e dar graças ao Pai. Eu acho essa uma marca de Jesus fantástica, né, irmãos? Quando ele vai comer, ou quando ele fez a ceia com os apóstolos, ou na festa da Páscoa, toda vez que eles iam comer, ele dava graças ao Pai. Quando ele ressuscitou e estava lá com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, eles reconheceram Jesus na hora que ele pegou o pão e deu graças ao Pai, abriu o entendimento para que eles reconhecessem que era o Cristo ressurreto. Então, o momento da ceia, o momento em que você na sua casa também come o seu pão, faz a sua refeição, é um momento sagrado. Por isso que a gente tem que dar graças, né? Não é orar por orar, não é orar por costume, mas agradecer a Deus mesmo, porque Ele nos dá o alimento, e o pão representa muito. Então Jesus deu graças e
mandou os discípulos entregar e foi multiplicando o pão e o peixe foi multiplicando. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo mexeu aquelas pessoas, era uma multidão. Eu não tenho assim a sensação que todo mundo entendeu tudo o que estava acontecendo naquela hora. Os discípulos e quem estava mais perto de Jesus e quando começou a multiplicar deve ter entendido, mas aquele lá na ponta, quem sabe que recebeu o último pão, nem sabe como é que isso chegou lá, ou não viu Jesus orando, não sei, mas de qualquer forma, as notícias foram falando e as pessoas foram vendo aquela maravilha que Jesus realizou, multiplicando o pão. Foi o primeiro milagre, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus manda os discípulos entrar num barco e ir para o mar, atravessar lá o mar da Galileia e chegar lá em Cafarnaum, e Jesus se recolhe um pouco para orar, mas no meio da madrugada ele vai andando para o encontro dos discípulos, tinha vento, o barco estava um pouquinho agitado, eles viram Jesus, se assustaram, pensaram que era um fantasma, mas logo o Senhor chega e eles chegam do outro lado. E aqueles que comeram pão do lado de cá, falaram, para onde foi o Senhor? E foram atrás, e a partir daí começa um diálogo entre Jesus e esse povo, que eram judeus, e tinham alguns mestres ali também, da religião, né? Ele começa um diálogo, aí, mestre, chegasse aqui agora, aí Jesus logo fala para eles assim, olha, vocês não chegaram aqui porque viram os milagres e creram, mas porque vocês saciaram com o pão, então vocês vieram por causa do pão. Aí Jesus diz uma palavra muito interessante, que nós precisamos entender isso como igreja do Senhor, por causa do nosso dia a dia, é o verso 27 do capítulo 6, deixa aberta a sua Bíblia, a gente vai ler alguns versículos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, pois o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Não trabalhe pela comida que estraga, mas trabalhe pela comida que vai durar para sempre. Então, irmãos, o que Jesus está falando com isso? Está dizendo para o pessoal assim, ó, ninguém mais faz mais nada secularmente, ninguém mais planta, ninguém mais pesca, ninguém mais edifica. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é que o homem, geralmente, por ser da terra, viver a terra, a natureza desse homem o leva a se dedicar só ao trabalho da terra. Ele se esforça, ele trabalha, ele vai para o emprego, ele quer juntar alguma riqueza, ele quer no tempo das férias viajar, ele quer lá nos anos passando, se aposentando, ter uma segurança financeira. Nós giramos muito em torno desse material, mesmo porque precisamos comer todo dia, temos fome, isso faz parte da vida, né? Aí vem Jesus, eles acabaram de comer pão lá, se saciaram, voltaram para Jesus para buscar mais pão material, e Jesus fala assim, olha, tem um outro pão, pessoal, ó, tem outro pão, tem um pão espiritual, tem um alimento espiritual, que vocês precisam buscar, trabalhar pelo alimento espiritual, não é isso, irmãos? O que significa trabalhar pelo alimento espiritual? Não é? Significa dedicar algum tempo da nossa vida para alimentar a nossa alma. Basicamente é isso. Que a gente sempre fala da devocional, sempre fala de ler a Bíblia, sempre fala de ter tempo de oração. Essa coisa básica, né? Ler Bíblia, orar, estudar a Bíblia, louvar a Deus. E isso, investir tempo nisso é trabalhar pelo pão espiritual. Lógico, tem outras implicações, eu vou evangelizar, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou ter uma célula e vou cuidar de vidas, muitas implicações, mas basicamente o que todo mundo pode fazer, e é uma coisa impressionante, né? Quando você chega para uma pessoa conhecida tua, vamos supor que é uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia, você conhece alguém aí que não lê a Bíblia, que é amigo seu, vizinho, conhece ou não? Acho que sim, né? Vou receber minha água aqui, irmãos. Obrigado, irmã Olha, ter lembrado de mim, irmã. De vez em quando lembra assim da gente e trazem uma aguinha. Já percebeu quando é pastor de fora, a água chega rápido, né?
não é o pastor da igreja, mas graças a Deus que veio, louvado seja, que às vezes não vem. Muito bem. Ai, Jesus, agora voltar aqui para o caminho voltar para aquilo que a gente estava aqui, né? O que eu estava falando, irmãos? Qual que era a sequência da coisa aqui? Você vê, essa água fora do horário aqui atrapalha a gente, né? Mas estava falando do pão, né? Agora nem lembro mais o que estava falando. Então, tá, obrigado, irmão. Sempre tem uns irmãos atentos aqui. Então o que acontece? Chega uma pessoa assim, você lê a Bíblia. Quando a pessoa não lê a Bíblia, irmão, sabe o que ela fala? A desculpa mais esfarrapada que é o seguinte: sabe o que é? Não tenho muito tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para adorar a Deus. Já pensou se chegar um dia na eternidade e na frente do Todo-Poderoso e dizer: eu não tive tempo de fazer essas coisas? Por quê? Eu estava muito atrapalhado com o meu trabalho secular, correndo pelo pão que perece. Agora estou aqui e vou perecer. Por quê? Porque eu não gastei tempo com o que é espiritual. Então, conselho de Jesus, irmãos: quer receber, receba; não quer, não receba. Jesus falou assim: trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Então para pensar na sua vida, irmão. Todos nós que estamos aqui, não importa a idade que nós temos, sempre podemos fazer alguma coisa para o reino, sempre podemos estar na presença de Deus. O ministério da intercessão abençoa muitas vidas, né? Mesmo que você esteja em casa: pastor, eu não consigo sair muito porque minha idade já está avançada, eu tenho dificuldade. Mas você pode. Eu tenho o exemplo da Mamãe Maria Berzotti aqui. Mamãe Maria Berzotti, ela trabalha com telefone. Dá bem, né, Mamãe Maria, que tem telefone, porque se tivesse que ser, quem sabe aí, mensagem de computador, assim, não dava certo. Ela liga: irmão, faz tempo que eu não te vejo, irmã, você está bem, né, Mamãe Maria? Sempre que as pessoas que ela mais conhece, ela está ligando e está trabalhando para Jesus, porque ela se preocupa quando ela vê que as pessoas não estão vindo na igreja. Então, meu irmão, primeira coisa que eu quero te falar: trabalhe pela vida espiritual, pelas coisas de Deus. Deixe um pouquinho material, não se preocupe em acumular tanto. Pense em investir. Agora, proibido ter bens? Não. Se você tem bens, se você edifica e também serve ao Senhor. Conheço muitos pastores empresários. Lá no sul tem um pastor chamado Oséias. Ele trabalha um monte na igreja e é empresário, tem uma madeireira e a igreja flui. Então, não é que a gente não pode ter bens materiais, irmão, mas o tempo de investimento. Posso ouvir um amém da igreja ou não? Então é o seguinte: aí eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus fala isso, né? E eles querem ser espertinhos. Aí eles falam para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus fala de trabalhar, eles falam: então, Jesus está falando da obra de Deus. O que eu preciso fazer para realizar a obra de Deus? Aí Jesus responde uma coisa muito importante, verso 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. O que Jesus está mostrando, irmãos? Ele está num processo de tentar fazer as pessoas acreditarem que Ele era o Filho de Deus. E para conseguir isso, ele tinha que fazer muita coisa, inclusive milagres, porque se ele não multiplicasse aqueles pães, não curasse os enfermos, sabe quem que ia acreditar que ele era Filho de Deus? Ninguém, de forma nenhuma. Mas Jesus, então, esse é o intuito do Senhor, que eles crescem, que Jesus era o pão que desceu do céu, o pão que Deus enviou para a salvação da humanidade, né? Então veja, multiplicou o pão lá, começou a discussão aqui, eles perguntam sobre a obra de Deus. Jesus fala assim: a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou, crer em mim. Quase que ele fala assim: ó, pessoal, acredita em mim, ó, eu vim do Pai, Ele me enviou, tá? Acreditam em mim. Se vocês não acreditarem em mim, vocês estão perdidos. Mas Jesus vai numa outra linha, vai trabalhando a mente religiosa deles e tal, e ele mostra isso. Então, a obra de Deus é crer no Senhor. Então a pergunta é, irmãos, crer no Senhor, crer em Jesus Cristo, não é?
Se duas coisas que Jesus deixou para os apóstolos assim muito importantes é ser batizado e participar da ceia do Senhor. São dois passos muito importantes na vida de quem crê, mas é preciso crer primeiro para ser batizado e para depois então se alimentar do Senhor. Nós vamos ver isso depois. Então, crer é fundamental. Crer com compromisso, crer com amor, renovar a fé no Senhor Jesus, não deixar nada atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. No mundo, querem, de alguma forma, usar um termo chulo, né? Esculachar com a nossa fé, irmãos. Então, pessoas se levantam, filósofos se levantam, professores universitários se levantam, ridicularizando o povo de Deus, aqueles que vão numa igreja e creem no nome do Senhor, as estruturas religiosas, mas nós não estamos em busca disso, nós estamos em busca de crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e não há salvação fora dele, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos num segundo pensamento que é, de novo eles vão perguntar o sinal. Jesus diz assim, olha, a obra de Deus é crer naquele que enviou. Aí eles falam assim, mas que sinal que você faz? Que sinal que você faz miraculoso para provar que você veio de... Peraí, meu, eles não tinham no dia passado comido pão? Ou eles não entenderam o que aconteceu lá? Por isso que eu estou falando para vocês que alguns nem perceberam isso direito, só comeram o pão e nem perceberam o que aconteceu no mundo espiritual, já estão pedindo um outro sinal, mas Jesus já tinha feito o sinal. Aí o que Jesus vai falar? Ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, e começa uma discussão entre o maná que Deus deu lá para o povo de Israel com Moisés no deserto, e Jesus que desce do céu para ser o verdadeiro pão. E o que Jesus vai dizer é o seguinte, ó, quem vos deu o maná foi meu Pai, mas o verdadeiro pão é esse que desceu para vos salvar, falando a respeito da própria pessoa do Senhor Jesus. Verso 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 35, aí então eles falam, não, então Senhor, dá-nos esse pão. Aí Jesus diz assim, 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está trabalhando a mente daqueles homens e mostrando quem ele era, qual era a sua missão, qual é o propósito dele vir a esse mundo. Ele é o pão da vida, e quem chega perto de Jesus, e aí nós temos que entender, irmãos, que a gente tem que se alimentar de Jesus espiritualmente. No início eu li lá que Jesus diz assim, quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não é isso? Vamos chegar lá também, mas lógico que tem uma alimentação espiritual. Jesus é o pão da vida, Ele nos traz a palavra do Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo, e é interessante que no capítulo 6, aqui no verso 63, lá embaixo, você pode ler comigo? Jesus vai dizer assim, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e em verdade, contudo, há alguns de vocês que não creem. Abaixa a tua fronte, eu quero fazer uma oração. Pai amado, estamos diante da tua presença, a tua palavra está dizendo, Senhor, que muitas pessoas não creem, porque não dão lugar ao Espírito Santo, Pai, não abrem o coração para que o Espírito Santo venha e revele o Evangelho, e revele a pessoa do Senhor Jesus. Meu Deus, são pessoas que às vezes estão amarradas na ignorância espiritual, e muitas vezes também, Pai, nos rudimentos desse mundo, não conseguem abrir os olhos espirituais, Senhor. Não mudou nada dos dias de Jesus para hoje, Pai amado, mas o Teu Espírito Santo traz vida, louvado seja o Teu nome. Senhor, abre os nossos olhos, também dos crentes, Pai, que os crentes creiam,
em Ti, no Teu poder, nos milagres, nas maravilhas, nos arrebatamentos, nas visões, nos sonhos, Pai, no discernimento de espírito, nas coisas que o Senhor faz na vida da Tua igreja. Abre o entendimento para crer e receber de Ti, Senhor, vitória, porque, Pai, ficar na escuridão espiritual é triste, Senhor. Ajuda o Teu povo, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Então, crer, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa que eu queria destacar aqui, já indo para o final, Jesus fala muito aqui sobre a ressurreição. A ressurreição também era algo que Jesus estava trazendo como uma doutrina que os fariseus já criam, mas Jesus então vai aperfeiçoando a ideia da ressurreição. E quando ele fala que ele é o pão que desceu e que aquele que crê nele vai ser salvo e ele vai ressuscitar no último dia. Eu vou falar que nós vamos ressuscitar no último dia, você dá um glória a Deus, tá bom, irmão? Nós vamos ressuscitar no último dia. Glória a Deus. Glória a Deus, esta é uma mensagem verdadeira e fiel. Verso 39 e 40, irmãos, o Senhor Jesus está falando qual é a vontade do Pai. Primeiro no 38 ele diz assim, que ele não veio fazer a sua vontade, mas a do Pai. E no 39 ele fala, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então Jesus fala muito isso, ó. Só vem a mim aquele que o Pai dá, aquele que vem a mim eu não quero perder. Evidente que tinha a questão do Judas que não tinha jeito, né? Que esse é o filho da perdição, ia se perder. Mas, irmãos, essa sensação de que Deus não quer que a gente se afaste dele, Deus não quer que a gente fique longe da sua presença, da sua glória, do seu amor, da sua bondade. Deus não quer. Deus quer que a gente tenha vitória. A vontade de Deus é que aquele que o Pai entregou para Jesus, ele não se perca, e que tenha vida eterna, e que o Senhor o ressuscite no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 40, a mesma coisa. Portanto, a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí verso 44, irmãos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Tem mais um que fala de ressurreição aqui, verso 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus, que a gente crê em Jesus de todo o coração, e que caminhando com o Senhor tenhamos a vida eterna, e vamos ressuscitar. Quem quer ressuscitar com Jesus, diga amém. Então, irmãos, é uma caminhada de fé, é uma caminhada, nós não podemos perder nesta caminhada de fé a direção firme. O nosso alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Mas, irmão, o que é importante? O que é importante? Trabalhe pela comida que não perece, mas é eterna. Valor a palavra, valor à vida de oração. Terça-feira temos culto de oração, não estamos de férias, irmãos, estamos orando. Não tem vindo muita gente, mas vem orar. Dobre o seu joelho, fica aqui 10, 15 minutos com a gente buscando o Senhor. Então, nós precisamos disso, e que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos para o fim da mensagem, porque temos a ceia. E não há necessidade também de falarmos muito, porque a palavra de Deus já fala ao nosso coração. O último pensamento que eu queria trazer para vocês, irmãos, é sobre essa questão de comer a carne do Filho de Deus. Comer a carne do Filho de Deus. O que é isso, irmãos? Os judeus começaram a ficar bravos com Jesus aqui. Lembra que eu li? Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? A palavra de Jesus foi meio pesada, né? Parece uma coisa meio de canibal aqui, comer a carne. Mas agora, vamos pensar assim:
essa passagem que está falando de comer a carne, é literal? Sim ou não? Não, né? Porque ninguém comeu a carne do Senhor no sentido literal, não é. Mas também a gente tem que tomar cuidado para não pensar que é só simbólico. Pensar que é só uma figura. Por quê, irmãos? Que Jesus não ia falar um negócio aqui que não fosse sério. Fazer parte, estar ligado, se alimentar dele. Bom, já falamos do lado espiritual, que é a palavra, a presença do Espírito Santo. Aquele que vem a mim, nunca mais vai ter fome, nem mais vai ter sede. Conhecemos a mulher samaritana que Jesus falou assim: olha, eu tenho uma água para te dar, que se você beber, nunca mais vai ter sede. Ela falou: dá-me essa água. Aqui eles também falaram: dá-me desse pão. Eu falei assim: o pão é diferente, mas vocês precisam comer. Irmãos, eu penso muito na ceia do Senhor. Por quê? Quando Jesus dá o seu corpo e a sua carne lá na cruz e verte o sangue, Ele está realizando a obra da nossa salvação. E a maneira na qual nós identificamos com esta obra é a ceia. É a ceia. Então, não estou preocupado com transubstanciação, memorial, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que na hora da ceia do Senhor, quando a gente pega o pão, a gente ora como Jesus ensinou, né? Como Ele ensinou a orar? Esse é o meu pão, do meu corpo que é dado. Então, parece uma lógica espiritual que quando eu participo da ceia, eu estou me alimentando de Jesus. Eu estou comendo o pão que representa o corpo entregue para a minha salvação. Eu estou bebendo o cálice que representa o sangue vertido lá. Mas só um símbolo, tem que ser algo vivo. Porque senão é rotina, senão é religiosidade, senão não vai ter o efeito. E é interessante pensar que, como é que pode, por exemplo, uma pessoa ser cristã e fica assim: não vou tomar ceia hoje. Está certo, tem o texto lá de Coríntios que diz assim, examine-se o homem e veja se está bem para tomar a ceia, não é verdade? Se a minha consciência me acusa, se tem alguma coisa que tem que ser acertado, é errado tomar a ceia. Mas Jesus não está falando para não tomar a ceia, Ele está falando para a pessoa se analisar, ver o que está errado, se arrepender disso, corrigir o rumo e abandonar o pecado, e voltar a ter. Não adianta nada a pessoa falar assim: pastor, eu não vou tomar ceia hoje. Porque eu não estou me sentindo digno. Tá bom, irmão. Aí o mês seguinte fala assim: pastor, eu não vou tomar ceia de novo. Por que, irmão? Eu ainda não estou me sentindo digno. Passou um mês. Você não resolveu o seu problema ainda, não se arrependeu do seu pecado, não foi falar com Deus. Eu estou com problema com o irmão lá. Vai lá, acerta com o irmão, pede perdão. Então a gente tem que lembrar isso, né? Que a ceia tem que nos trazer à memória isso, né? Que nós estamos espiritualmente falando, nos alimentando do Senhor, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. Está escrito lá. Então vamos pensar nisso, né, irmãos? Essa hora é muito importante nesse sentido. Hora de reflexão, hora de pensar como é que está a nossa vida, como é que está a nossa caminhada com o Senhor, a nossa paixão por Ele, o quanto temos trabalhado pela comida que não perece. Então é uma hora muito importante, mas sempre pensando nisso, então, que comer a carne é identificar-se, e tem a ver com o que, irmão? Com o que Jesus falou no início, crer. Se eu não creio de todo o coração desse momento que a presença de Deus está entre nós, através do Espírito Santo, e que nesses elementos eu estou exercendo a minha fé, e me alimentando também espiritualmente do Senhor, isso é importante, né? Então, meu irmão, se você não batizou ainda, corre, vai se batizar, porque precisa batizar para poder participar da ceia. E não participar da ceia é terrível, é prejudicial. Como é que a gente pode dizer: não, eu sou salvo, eu creio no Senhor, eu vou para o céu, mas eu não me alimento espiritualmente desse momento que Jesus deixou como um momento importante para a igreja? Então, meu amado, pense nisso na tua vida, e a identificação que nós temos que crer
eu coloquei 3 coisas rapidinho aqui. Uma, no sacrifício. A gente come aqui e a gente está crendo que o sacrifício dele é poderoso para nos salvar. Outra identificação é na missão. Essa é a missão. Jesus falou assim: uma comida eu tenho que comer, fazer a vontade de meu Pai. Essa comida era morrer na cruz por nós, entregar o seu corpo. E a terceira coisa é a pessoa de Jesus. Quando a gente participa da ceia, quando a gente se batiza, quando a gente se torna membro do corpo de Cristo, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo assim: eu creio no Senhor, me identifico com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para amá-lo, para servi-lo de todo o coração. Então, quando você estiver aqui na ceia, meu querido irmão, pense nisso. E nessa hora também nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter uns 5 minutos de oração. Você vai fazer aquela reflexão. Você vai fazer aquela reflexão sobre como é que está a tua vida. Quem puder dobrar o joelho, dobra. Quem não puder, pode ficar sentado. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu vou convidar o pastor Ronei. Vem cá, pastor Ronei, comigo aqui nesta hora. Já fica por aqui. E na hora que a gente estiver dobrando o joelho e falando com Deus, fala com Deus, irmão. Fala: Senhor, som do meu coração, vê se tem alguma coisa que atrapalha. A gente quer tomar essa ceia lavado no sangue do Cordeiro, purificado pelo Senhor. Vamos ter um momento de quebrantamento e análise da nossa vida. Pai Celestial, é um momento de reflexão em que nós chegamos diante de Ti com o nosso coração aberto, descortinado, porque o Senhor conhece o nosso coração. É um momento especial, meu Senhor. Estamos sentindo a visitação do Teu Espírito neste lugar. Teu Espírito traz alegria ao nosso coração, Senhor. O derramar do Teu Espírito traz alegria, traz consolo, traz restauração. A presença do Teu Espírito Santo na nossa vida traz força para buscarmos o arrependimento, para buscarmos o perdão, para recebermos do Senhor a vitória. A vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã nós tomamos posse dessa vitória, Senhor, de rompimento de qualquer barreira, porque o Seu grande amor garante isso para a Tua igreja, garante isso na vida do Teu filho, de Tua filha que aqui está nesta manhã ajoelhada, Senhor, e do seu interior clama pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, porque só o Senhor neste momento pode fazer esta obra e nos ajudar a chegar diante da mesa servida, Senhor, para se alimentar, para comer deste pão, para beber desse cálice representativo ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, corpo machucado na cruz, sangue derramado até a sua última gota. Meu Deus, nós cremos que nesta manhã de domingo os céus estão abertos e nós estamos adentrando, estamos chegando, estamos por Tua graça nos aproximando e tomando posse, meu Senhor. Aqui está a Tua igreja. Aqui está a Tua igreja que é luz para este mundo. Aqui está a Tua igreja, Senhor, escolhida do Senhor, sendo abençoada, igreja privilegiada de uma manhã que tem um encontro como esse. Aleluias, aleluias. Por isso Te louvamos, Senhor. Por isso Te bendizemos, Senhor,
Por isso te adoramos, Senhor, porque na sua mão está a vitória desse teu servo, na sua mão está a vitória dessa tua filha, dessa tua serva. Nas tuas mãos está a nossa vitória, Pai, declarada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, esta é a nossa vitória.